Focar nas partes boas ajuda você a passar por aquele momento de uma maneira melhor. Quanto mais você pensa nas partes ruins, mais a dor vai aumentando e ela vai tomando um espaço muito grande em você, a ponto de você se sentir muito mal. Mas vamos supor, quando você viaja, você vai para um lugar muito bonito, você vai, aproveita, tem momentos felizes nesse lugar, mas quando a viagem acaba, você volta para sua casa e vida que segue. Você pode ficar pensando naquela viagem no início, mas você não vai ficar preso nela sempre. Um relacionamento é uma viagem da sua vida. Foi um capítulo que você viveu. Foi como essa viagem. Só que você não vai ficar presa nessa viagem sempre. Você tem que construir novas histórias, novos capítulos para sua vida, conhecer outros lugares. E com o tempo, aquela viagem que foi tão inesquecível, você vai ter uma lembrança dela, mas não vai sentir saudade. Você não vai ficar com tanta saudade. Sim, vai ter um sentimento nostálgico, mas você não vai ficar sempre pensando. O relacionamento, quando a gente procura olhar para ele como uma viagem, como algo que marcou, que teve seus momentos bons, mas a gente entende que talvez foi melhor assim. Quando a gente entende que teve os lados ruins, mas a gente procura deixar eles de lado e focar nos lados bons, a gente entende que novos capítulos melhores virão. Aquilo foi uma fase da sua vida, não vai determinar quem você vai ser, não vai determinar os seus dias futuros. Talvez esse término foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida, porque você vai conhecer outras pessoas, você vai conhecer outras experiências. Eu digo por experiência própria. A gente amadurece muito depois de um término de relacionamento. A gente entende o porquê que aquele término era necessário. Por mais que esteja doendo, eu odiava ouvir essa frase, mas o tempo cura tudo. Porque quando eu passei pelo término de meu relacionamento, doeu. E outro término, doeu também. Mas quando eu pensava, ao ouvir alguém dizendo, o tempo vai ajudar, eu queria algo imediato. E não foi bem assim. O tempo foi passando, e aquele sentimento que eu olhava para os lados negativos, eles foram diminuindo. Hoje, quando eu olho para o relacionamento, eu procuro lembrar das partes boas, que marcou a minha vida, mas não me define como pessoa. Não define o meu futuro. Então, é uma viagem. Foi uma viagem na minha vida, mas ficou para trás. Eu estou esperando novos capítulos, estou vivendo novos capítulos, e isso me faz bem, vai te fazer bem também. Então, a lição que eu quero deixar hoje é, procure deixar os lados ruins desse término de lado. Às vezes as pessoas te falam, mas se você olha para os lados ruins, você esquece mais rápido. A princípio, sim. Só que depois fica um sentimento mal resolvido dentro de você. Fica uma situação que fica acumulando como se algo estivesse inacabado. Quando você é grata pelo que aconteceu, pelas partes boas, e é grata por esse término, você sente. Aí sim, você entende que foi o fim. E você não fica esperando que aquele capítulo termine de uma maneira mais formal. Você entende que realmente finalizou. Você dá um fim naquilo. Então, foque nos lados bons, nas experiências boas, mesmo que foi um relacionamento que te fez sofrer muito. Lembra daquele início. Mas lembra, poxa, o início foi bom. O restante não foi tão bom. Vou lembrar que foi só o início que foi bom. Agora eu tenho coisas melhores para viver. E deixa esse capítulo no passado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo.